Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Bom dia. Hoje, dia 26 de abril, segunda-feira. Eu sou Johnny Schemberg e saúdo você, telespectador. Está no ar o nosso jornal da Central TV Brasil e da Top TV. Quando ouvimos o jurista renomado nacional e internacionalmente valorizado e cultuado pelo seu conhecimento jurídico, falo de Ivens Gandra Martins. Ele afirmou que o Supremo Tribunal Federal se transformou no maior partido de oposição ao governo Bolsonaro e que ainda o Supremo se tornou favorável à corrupção. Então, ficamos sem rumo quando a justiça nos é fundamental. Boa gente brasileira, pergunto, quando faltar confiança na justiça, quem você deve recorrer? A polícia? Não vai depender dela não, porque ela depende da justiça. Você poderá recorrer ao político honesto? Também não vai conseguir, porque mesmo assim ele vai depender da justiça. Então, eu proponho duas alternativas para você avaliar. A primeira, confiar na justiça divina. Sabemos todos que ela tarda, mas não falha. A segunda, exigir responsabilidade política daqueles que achamos que nos representa. Tá certo assim? Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A soja representa 42% da nossa economia, do nosso produto interno bruto. Por essa e outras razões, é importante garantir muita produtividade nessa cultura. Algumas dicas: escolha sementes com padrão genético, qualidade fisiológica e fitossanidade compatível com as indicações técnicas para evitar doenças. E exija o atestado de garantia da semente, pois ele fornece informações oficiais das análises de sua qualidade, atestado de germinação, pureza física, pureza varietal e qualidade fitossanitária. Feito isso, cuide bem da sua plantação e boa colheita. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Olá, Johnny. Bom dia. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei PL 5595 de 2020, que proíbe a suspensão de aulas presenciais durante pandemias e calamidades públicas, exceto se houver critérios técnicos e científicos justificados pelo Poder Executivo. Quando as condições sanitárias do Estado ou município, o PL torna a educação infantil, os ensinos fundamental e médio e a educação superior serviços essenciais, que são aqueles que não podem ser interrompidos durante a pandemia. O texto, que segue agora para o Senado, prevê ainda como estratégia para o retorno das aulas critérios como prioridade na vacinação de professores e funcionários de escolas públicas e privadas e a prevenção ao contágio de estudantes, profissionais e familiares pelo novo coronavírus. Os trabalhadores do setor da cultura afetados pela pandemia da Covid-19 terão tempo a mais para pedirem o benefício da Lei Aldir Blanc. O presidente Jair Bolsonaro editou decreto que estende para 2021 a utilização do benefício emergencial destinado ao setor. As medidas restritivas contra a propagação da Covid-19 no município do Rio de Janeiro foram suspensas por decisão de primeiro grau da Justiça Estadual. A determinação foi da juíza Regina Lúcia Schucker, da 6ª Vara de Fazenda Pública da capital, que concedeu liminar contra 4 decretos baixados pelo prefeito Eduardo Paz para reduzir a expansão da doença no município.
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, lançou o Plano ABC+, 2020-2030. O plano traz as estratégias do governo para a promoção da agricultura de baixa emissão de carbono na próxima década. O objetivo, segundo o Ministério, é avançar nas soluções sustentáveis para a produção no campo e a melhoria da renda do produtor rural, com foco no enfrentamento da agropecuária e das mudanças do clima. O Ministério da Saúde autorizou mais 411 leitos de unidades de terapia intensiva, a UTI, para tratamento de Covid-19. Serão repassados cerca de 19,7 milhões mensais para custear essas estruturas de atendimento. Os novos leitos serão implantados em 13 estados: Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. As inscrições para a Olimpíada Nacional em História do Brasil, ONHB, já estão abertas. A competição, realizada pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, é aberta para professores e alunos do ensino fundamental, 8º e 9º anos e do médio de escolas públicas e particulares de todo o país. As provas começam no dia 3 de maio e vão até 12 de junho. Ao todo, serão 6 fases online com questões de múltipla escolha e tarefas. Para participar, os interessados devem formar equipes compostas por um professor de história e 3 alunos cada. Cada fase da competição dura 1 semana. Mais informações estão disponíveis no site da competição. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, atualizou as exigências de armazenamento da vacina da farmacêutica estadunidense, a Pfizer, flexibilizando a temperatura de conservação das doses. Anteriormente, os frascos da vacina da Pfizer contra a Covid tinham de ser armazenados em temperaturas entre menos 90 graus e menos 60. Com a mudança, os frascos podem ser guardados em temperaturas entre menos 25 e menos 15 graus por um período de até 15 dias ou 2 semanas. Após esse prazo, os frascos precisarão ser mantidos na temperatura já autorizada entre 90 ou menos 90 e menos 60 graus. Depois do intervalo, tem Paulo Furiati com Pensando Bem. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Este é o restaurante Mar e Terra, onde os prazeres da carne se encontram com os sabores do mar. Um desfile gastronômico para quem gosta de comer. Restaurante Mar e Terra, rodízio de carnes com frutos do mar, uma tradição com muita qualidade. Restaurante Mar e Terra, Monteiro Torinho, 141. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Não há dúvida que as medidas de contenção tomadas para segurar, para impedir a expansão do coronavírus, para impedir o colapso total, ele causa danos enormes na economia. Não há dúvida nenhuma. E as medidas tradicionais antes da vacinação em massa são quais? Uso de máscara, higiene das mãos, não aglomeração. Dentro desse quadro, os comerciantes pagam o pato, as igrejas pagam o pato, mas tem uma coisa que ninguém está entrando no mérito de forma definitiva, que é a grande aglomeração diária nas grandes cidades do transporte coletivo, seja de ônibus ou seja de metrô. E aí vem uma pergunta: se o grande fator de expansão do vírus, eu não tenho dúvida disso,
entre ônibus de milhares de pessoas ou metrôs todos os dias lotados e uma loja que tem pouca penetração de pessoas em função das limitações, máscara e distanciamento, onde está o maior problema? No transporte coletivo. E tem uma outra coisa, as pessoas podem não se aglomerar porque dependem delas, as pessoas podem não ir no bar porque dependem delas. Agora, ir trabalhar e usar o transporte coletivo, elas não têm alternativa. Elas vão para o matadouro porque não tem saída. E por que é que ninguém trata disso com mais seriedade? Provavelmente porque o custo é muito alto. Você teria que duplicar, triplicar o número de ônibus. No caso de metrô é quase impossível porque você não teria vagões, mas você teria que encontrar soluções ou alternar horários, enfim. Aqui no Paraná, o Tribunal de Contas decidiu que não deveríamos ter um transporte coletivo apinhado. Foi derrubado na Justiça, a Prefeitura admite 70%, eles fiscalizaram, verificaram que isso não está ocorrendo. É necessário que também todos paguem o pato. Mas em relação a essa questão do transporte coletivo, não há dúvida nenhuma. Enquanto os nossos trabalhadores obrigados que são a ficarem apinhados para ir trabalhar, nós não teremos efetivas medidas de contenção da expansão do vírus. Iniciamos as nossas informações estaduais destacando o jornalista Fábio Campana, que apresenta, desde o início da pandemia do Covid-19, quando começaram os decretos restritivos com toques de recolher e lockdowns, os estabelecimentos de gastronomia e entretenimento tiveram suas atividades praticamente paralisadas. Muitas ações cinematográficas foram registradas, dado o grande aparato de viaturas e agentes. O desabafo é da Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas, Abrasbar, sobre esta terrível situação. Então, destaques. Não faltavam prepotências para aqueles que, por força do mérito e do concurso público, consideravam-se o Estado de Direito a sua prioridade. Comumente, eram constatados visitas aos estabelecimentos gastronômicos de bares e casas noturnas, de um modo geral, de comboios de viaturas e dezenas de funcionários públicos, policiais, fiscais da prefeituras, guardas municipais, dentre outros, de maneira sempre truculenta e arrogante. À luz do giroflex, podia-se ver, de longe, como se dissesse: sim, chegamos, os donos do pedaço estão aqui. E eles multavam sem qualquer critério, valentes e vigilantes, analisavam tudo e fotografavam tudo. E o interventor, maior que decide se a casa abre e fecha, ficava ali em uma posição privilegiada. Investimentos em saneamento estão diretamente ligados à qualidade de vida no Paraná, já que possui uma média de 80,7% de atendimento nos municípios com rede coletora de esgoto. As cidades, como os melhores índices de acesso à água tratada e de coleta de tratamento de esgoto, também aparecem nas listas de melhores cidades para se viver. O estado do Paraná caminha para a modernização dos serviços de saneamento, prevista no Marco do Saneamento, que estipula o prazo até 2023, para que 90% da população tenha acesso aos serviços de coleta e tratamento de esgoto. Essas informações são da Companhia de Saneamento do Paraná, a Sanepar. Com o objetivo de fomentar o desenvolvimento em áreas estratégicas do Paraná, o governador Carlos Massa Radinho Júnior sancionou a nova Lei Estadual de Inovação. A legislação faz parte de um conjunto de ações propostas pelo poder público para incentivar o ecossistema empreendedor em todo o território paranaense. O texto
estabelece novas medidas de incentivo à inovação, pesquisa e políticas públicas de desenvolvimento econômico serão priorizadas através das ações em regiões do Estado com menor índice de desenvolvimento humano, o IDH. Buscando um ambiente competitivo, o governo do Estado busca a redução da pobreza e também das desigualdades regionais e sociais. Ainda o governo do Paraná formalizou apoio financeiro para o desenvolvimento da vacina da Universidade Federal do Paraná contra o Covid-19. O investimento inicial será de R$ 700 mil por meio da unidade gestora do Fundo Paraná, vinculado à Superintendência Geral da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior. O imunizante, que ainda está em fase de testes, aponta a produção de anticorpos compatíveis e até superiores aos reportados pela vacina AstraZeneca da Oxford. Em estudos na fase pré-clínica, os resultados do projeto devem contribuir para uma alternativa economicamente viável para a produção de uma vacina segura, sem a necessidade de manipulação do vírus. Passado mais de um mês de aprovação pela Câmara Municipal de Curitiba, da sugestão legislativa recomendando o pagamento de gratificação temporária para os servidores e empregados públicos municipais da saúde que estão atuando no combate ao Covid-19. O prefeito Rafael Greca ainda não se manifestou. Destaque: a medida seria um benefício para compensar os riscos que esses trabalhadores de saúde estão enfrentando desde março. São servidores que estão trabalhando sem parar, na linha de frente, sem equipamentos de proteção individual, que tenham qualidade e que possam garantir segurança no trabalho. Então, isso é louvável, isso é extraordinário, isso é fabuloso, mas faço uma pergunta aos vereadores e também ao prefeito. Quando os vereadores de nossa cidade vão fazer alguma coisa para ajudar os empresários falidos na cidade de Curitiba? O Complexo Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná vai ampliar o atendimento aos pacientes recuperados do Covid-19 com as suas sequelas, diferentes de tipos de níveis de gravidade. O plano é a criação de um centro multidisciplinar para tratamento e reabilitação destes pacientes. O Tribunal de Contas está investigando um prefeito, 3 ex-prefeitos e 26 vereadores do Paraná que não se enquadram em nenhum dos grupos prioritários para receber a vacina do Ministério da Saúde e também das secretarias municipais de saúde. O Tribunal de Contas quer que autoridades competentes façam a devida fiscalização e punam estes responsáveis. Depois do intervalo, tem mais notícias aqui no Jornal. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Todos os anos, Itaipu entrega milhões de megawatts-hora e transforma a vida das pessoas. É a energia que está no sorriso da Aninha, na brincadeira do Caio, no trabalho do Paulo, na vida da Maria. E com toda essa energia, Itaipu entrega obras que beneficiam a nossa gente. Porque mais do que gerar energia, somos uma usina de entregas. Itaipu, o amanhã já começou. Eu convido você a viver mais e também melhor no Hotel Fazenda Luar de Agosto. O lazer, aliado aos sabores da terra, se encontram com objetivos de bem hospedar. Aqui, você vai ter emoções, você vai ter alegria e muito prazer. O Hotel Fazenda Luar de Agosto, natureza, bem-estar e muita alegria em Faxinal, no estado do Paraná.
Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Muito bem, Johnny Schemberg, estamos de volta com o Caderno Internacional. A Alemanha pretende retirar suas tropas do Afeganistão por volta de 4 de julho, afirmou o porta-voz do Ministério da Defesa, depois que o governo dos Estados Unidos anunciou que seu exército deixará o país até 11 de setembro. Eurodeputados e representantes dos países da União Europeia anunciaram um acordo para a redução de pelo menos 55% nas emissões líquidas de gases do efeito estufa até 2030. Essa decisão foi tomada na cúpula organizada pelo presidente americano Joe Biden. O acordo, que foi anunciado após 14 horas de reunião, abre o caminho para que a União Europeia alcance uma redução de até 57% em todas as emissões, prevenindo assim o efeito estufa até 2030. O presidente russo Vladimir Putin afirmou esperar que o país alcance a imunidade coletiva contra a Covid-19 no outono, no caso no hemisfério norte, ou a primavera no Brasil, ao mesmo tempo que celebrou o avanço científico da nação com a criação de 3 vacinas. A vacina tem hoje uma importância capital para permitir que se desenvolva a imunidade coletiva no outono, declarou Vladimir Putin sobre seu grande discurso anual sobre o Estado da Nação. A França aplicará uma multa de 1.500 euros, cerca de 10 mil reais, para os viajantes provenientes do Brasil, Chile e Argentina, além da África do Sul, que não respeitarem o isolamento de 10 dias na chegada ao território francês. Segundo informações do governo, a medida visa conter a importação de variantes do coronavírus. Porta-voz do governo francês, Gabriel Attal, disse que a polícia efetuará controles nos endereços fornecidos ao passageiro quando desembarcarem no país. A multa irá dobrar para 3 mil euros, cerca de 20 mil reais, se houver reincidência. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que a condenação de Derek Chauvin, policial culpado pela morte de George Floyd, é um passo gigante no caminho para a justiça nos Estados Unidos e reafirmou o compromisso com uma reforma policial. Foi um assassinato à luz do dia que arrancou as cortinas para que todos pudessem ver todas as injustiças desse sistema. Mostrou o joelho no pescoço de todos os americanos e a dor que todos os negros enfrentam todos os dias. O assassinato gerou um protesto que não víamos desde os anos 60, protesto esse que uniram as pessoas de diversas gerações e raças para dizer: chega, é o bastante desses assassinatos sem sentido, chega, disse o presidente em entrevista coletiva na Casa Branca após a condenação de Chauvin. Farmácias brasileiras venderam mais de 52 milhões de comprimidos de 4 medicamentos do chamado Kit Covid em um ano de pandemia. Segundo o levantamento exclusivo da agência pública, foram vendidos mais de 6,6 milhões de frascos e caixas desses 4 medicamentos de março de 2020 a março de 2021. Os números representam apenas as vendas desses medicamentos em farmácias privadas, isto é, não inclui o que foi aplicado em hospitais ou dispensado em postos do Sistema Único de Saúde. 2 veterinários foram acusados de administrar e entregar vacinas contra um tipo de Covid que atinge cães para cerca de 75 pessoas na cidade de Calama, no norte do Chile, informou a Secretaria de Saúde da região de Antofagasta. Funcionários do CEREM realizaram uma inspeção em setembro do ano passado em uma clínica veterinária na cidade de Calama, que fica a cerca de 1.400 quilômetros ao norte de Santiago. Os trabalhadores estavam sem máscara e garantindo que já haviam sido vacinadas contra a Covid-19. A doutora Maria Fernanda Munhoz foi a primeira inoculada com a vacina Octupla, que é administrada a cães para protegê-los contra o Covid canino, uma infecção muito comum nesses animais. Depois do intervalo comercial, tem o futebol. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. A Conselheiro Laurindo 491 está estrategicamente localizada a Soma Print, especializada no comércio de equipamentos para foto e vídeo, destaque para iluminação profissional e amador, tanto para estúdio ou externa. São tripés, luminárias, luzes em LED, painéis, refletores, suportes e grande variedade com preços justos.
A Somaprint tem consultores especializados oferecendo qualidade. Faça orçamento no 3223-4348. Completa linha em projetores e painéis de projeção. Somaprint, no centro da cidade. Lincoln Joias, uma história de 33 anos, contada pela fé, pela perseverança e principalmente pelo respeito e lealdade a seus clientes. Lincoln Joias é uma indústria que produz os presentes eternos. Por estas transformações, que Lincoln Joias lhe convida a brilhar pelos caminhos da transformação do metal e da pedra. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Agora, o futebol, com o Birubiru e o Zé Domingos. Forte abraço, bom dia, boa semana a todos. Bom dia, Zé Domingos. Bom dia, Biro, bom dia a todos. Bom, Zé, você hoje vai falar do Celi Boca, Recordar é Viver. Que espetáculo, hein, Zé? Não foi tão espetáculo, não. O Celi Boca decepcionou. Foi uma tristeza para a torcida do Colorado. A expectativa era extraordinária de o Colorado ser campeão. Aziz Domingos foi eleito presidente do clube e fez uma série de contratações. Trouxe grandes jogadores de equipes de linha do futebol brasileiro. Se montou uma verdadeira seleção. E daí o jornalista Albenir Amatuzzi, editor da Tribuna do Paraná, inventou o Celi Boca e mancheteou Celi Boca e começou o tal Celi Boca. E a torcida criou uma expectativa tremenda em torno daquele time que trazia Marola, goleiro do Santos, Orlando, lateral direito do Atlético Mineiro, Mauro Pastor, zagueiro do Internacional de Porto Alegre. Gacém retornava a casa depois de passar com sucesso por São Paulo, Sport Recife. Surgia um lateral esquerdo que depois foi sucesso no futebol brasileiro, o Dida. Aparecia um rapaz de nome Marildo, que juntamente com Dida foi campeão brasileiro pelo Coritiba. Zico, um garoto que saiu e foi brilhar no Pernambuco. Garotos da casa. Jaiminho, o craque do time, a estrela do Celi Boca, vindo do São Paulo Futebol Clube, se tornou logo ídolo da torcida. Eudes, meia-campista craque da Portuguesa de Desportos. Geraldão, o centroavante artilheiro do Corinthians Paulista. Edson, ponteiro direito do Botafogo. Mauro Madureira, o cracaço Mauro Madureira. João Paulo, um ponteiro esquerdo. Pacheco, garoto da casa. Rosemiro, lateral direito dos bons da Sociedade Esportiva Palmeiras. Sérgio Luiz, o Pinduca, o ponteiro direito, foi um dos melhores jogadores da posição no futebol do Paraná em todos os tempos e estava surgindo naquela época. O zagueiro Caxias já estava no Colorado. Salomão, meio-campista que brilhou no futebol de Pernambuco. Em São Paulo, Paulo Roberto e Evandro, os goleiros reservas. Carlão, lateral esquerdo vindo do São Paulo. Anzorena, um argentino meio-campista. E o menino Laco. Era um tremendo de um elenco com um treinador simplesmente chamado Armando Renganeschi. O supervisor de futebol, Hélio Alves. Era realmente uma seleção. Esta é a história do Celi Boca de 1984. Depois desse show aí, Recordar Realmente é Viver, nós vamos abordar a noite, Zé. Que coisa feia, hein? O Cascavel do Tcheco com um jogador que, contrato de amador, ficou no banco, pode Cascavel FC ser punido. O CR, 3 jogadores com documentação adulterada, ou seja, com o exame da Covid falsificado. Este do Cascavel que jogou contra o Atlético é vergonhoso. Isto é uma afronta, isto é crime. É brincar com a saúde dos profissionais do futebol. Isto é inaceitável. Tem que ser castigado e muito bem castigado este CR Cascavel. Lamentável, criminoso. Um abraço, até a noite então. Hoje é audiência qualificada da Maju Coutinho, da sua bela filhinha e do Johnny Júnior por aqui. Um abraço, até a noite, Zé. Bom dia. Bom dia. Amigo e irmão, obrigado pela recepção. Nós voltamos nas próximas horas desse novo dia. Ao agradecer sua atenção, os nossos desejos de muita saúde a todos, sem exceção. Shalom.
Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação.